Bom dia para quem é de bom dia, boa noite para quem é da boa noite. Hoje é só da boa noite, porque hoje a gente vai falar sobre vampiros e ocultismo, então não tem bom dia para ninguém, só boa noite hoje. E vai ser muito legal, porque hoje a gente conseguiu convencer uma das maiores especialistas em vampiros do Brasil. Eu acho que talvez de língua portuguesa vir para cá. Ela não dá entrevista para ninguém, mas ela vai dar entrevista para a gente hoje. E eu me lembro de ter encontrado com ela tipo uns 20 anos atrás, e aí é muito engraçado, porque, como o Thiago estava falando, a gente envelheceu, ela tá igualzinha, então dá um pouco de medo isso aí, né? Mas antes de apresentar nossa convidada de hoje, você está agora no Boteco Mayhem, é o Boteco dos Illuminatis, representando o Mayhem, Rodrigo Alutarque. Salve, pessoal. Vamos saber qual é o clã dela no Vampiro à Máscara hoje. Ah, não pergunte isso, não. Eu sou Tremere. E da Pedra de Afiar, Paulo Jacobina. Salve. Fala, galera. Tudo bem? Seja bem-vinda, Shirley. Será um prazer entrevistá-la e ouvir as suas histórias. Da Eclésia Babylon, Thales Azevedo. Salve, galera, 93. Eu quero saber se a gente vai precisar de alho, crucifixo, ou se isso aí não vai funcionar hoje. Não precisa. E diretamente do Japão, que agora ela é dia, Robson Belli. Eu estou seguro aqui, está de dia. E só quero lembrar, Tremere não é clã. E o último integrante aqui da mesa, Thiago Tamosauskas. Hoje a gente está desfalcado porque 2 dos nossos membros estão com Covid. Então, é para ficar esperto. O Rodrigo também já estava ruim e tal. A galera falou que acabou a pandemia, mas, gente, continua tomando cuidado. Claro, se você está aí no futuro, provavelmente se você estiver escutando isso no futuro, no YouTube ou no podcast, talvez o mundo já esteja num apocalipse novo, com a varíola do macaco, sei lá eu. Mas, diretamente do Morte Súbita, Thiago Tamosauskas. Estão guardando a bola para o final. Tá guardando para o último ato, né? Boa noite, galera. Aqui é um prazer estar aqui com a Shirley hoje. É uma mulher que eu aprendi a admirar há muito tempo já, quando eu ainda era mais novo do que ela. E ela já escreveu para o Morte Súbita várias vezes, tem muito texto legal para ela. E a gente está até fazendo um esforço para toda terça-feira trazer um texto novo dela. Já faz algumas semanas que está fazendo isso. Ainda tem muito material bom para vir aí, porque essa mulher é uma usina de produção. É maravilhoso ter você aqui hoje, Shirley. Obrigado por ter vindo. Oi, Thiago, você podia ler o currículo da nossa convidada? Claro. Bom, estamos aqui com a Shirley Massapusti, 43 anos, neurodivergente, mulher periférica, cria de Morro Carioca. Busca a superação de estudos de folclore e trabalhos artísticos, realiza pesquisa sobre vampirismo e temas relacionados desde 1992. Tem 16 contos publicados em antologias brasileiras. Ela é graduada em filosofia pela UFRJ, fez mestrado em filosofia e ensino e é graduada também em direito pela UNESA. Seja bem-vinda, Shirley. Quer começar contando um pouquinho a sua história? Dela, né? Conta a sua jornada. Como é que você se transformou no que você é hoje? De onde você veio? Como é que foi essa escalada até esse domínio desses assuntos que você tem? Como é que tudo começou? Eu não saí do lugar, não. Só fui lendo um livro atrás do outro. Eu me apaixonei pelo tema quando era ainda criança, mas é claro que eu não tinha dinheiro, então eu peguei alguns dos primeiros jogos de videogame, eu pegava tudo que aparecia pela frente. Normalmente era de um primo que trazia. Mas depois eu descobri que eu podia estudar quiromancia e comecei a ler a mão dos outros, comecei a ganhar uns trocados e gastava também livros de demonologia, de vampirismo. Naquela época não tinha internet, então eu passava no sebo e levava o que estava à mão, né? Eu pegava VHS de locadora. Eu estava sempre procurando aqueles filmes que ninguém queria mais assistir, que já eram antigos e que ia retirar das estantes. Primeiro porque aqueles eram os melhores mesmo, eram os da década de 70, do Christopher Lee e outros assim. Segundo porque eu podia locar para sempre, né? Sim. E você lembra qual foi o primeiro livro ou filme de vampiro que te fisgou? Que te deu aquela mordida? Olha, o primeiro quadrinho foi a Cripta número 3. Agora, o primeiro livro foi Drácula mesmo.
Drácula eu fiquei vendo e revendo, procurando detalhes, que era o que todo mundo fazia na época. Hoje em dia não dá, aparece muita opção e você acaba ficando com muito livro no armário esperando para ler. Verdade. Ó, gente, a Shirley estuda vampirismo e temas relacionados desde 1992. Foi quando eu comecei a comprar coisa. Mas você já gostava antes? Antes disso, eu ficava pegando tudo que estava em mãos, até quadrinho do Ser Vampiro eu cortava e guardava. E não tinha coisa boa antigamente, né? Tinha muita porcaria. Mas sobrou coisa boa, né? Inclusive, você escreveu bastante, né? Você tem 16 contos publicados. São todos sobre vampiros ou são vários assuntos? A maioria é sobre vampiro. Eu estou sempre procurando uma origem de vampiro diferente. Você já deve ter percebido até pelos artigos. Sim. Conta um pouquinho dos seus contos. Vocês vão ter que ler. Não, mas dá uma geral pra gente, um resumo, assim. Algum que você acha que é bom para começar. E aí a gente pega os outros. Meu personagem principal é o Durval, né? Ele começa como um humano que pensa que é vampiro e até tenta converter uma pessoa e, morreu. Como é que eu faço para ressuscitar? E no final ele acaba baleado pela polícia e é quando ele finalmente ressuscita e agora ele é um vampiro que pensa que é humano. E eu vou dando sequência a isso. As Aventuras do Joanabres eu ainda não publiquei, mas imagina um vampiro de verdade num clubinho tentando entender aquilo. É mais ou menos isso. Mas o foco é nos personagens da comédia mesmo. Bom, acho que isso era legal, então a gente explicar para a galera que está chegando agora um pouquinho sobre o vampirismo. O que é esse estudo dos vampiros? Qual que é a referência mais antiga que tem de vampiro? Onde que surgiu essa lenda, esse mito, essa figura? Qual que é o primeiro vampiro da história? Olha, começou com aqueles casos de Peter Plogojowicz e Arnaud Paoli por volta de 1720, né? Quando ele foi para a fronteira do Império Otomano e voltou de lá com a praga. Mas você não encontra um documento otomano mencionando a praga lá. Então, parece que foi uma coisa sui generis mesmo, surgida por volta de 1720 na Sérvia, com um grupo específico de lá, que eram os Rajduks. Eram mortos que nunca se decompunham, né? E as pessoas sonhavam com eles, tinham alucinações, vendo esses mortos voltarem, e quando desenterrava, eles estavam em perfeito estado de... Não estavam putrefatos, estavam em perfeito estado de conservação. Isso é num contexto pagão, cristão, otomano? Bagunçado, porque lá era tudo muito sincrético. Imagina um cristianismo ortodoxo misturado com alguma coisa otomana e mais o que podia chegar lá. Era muito misturado. E como é que as pessoas viam isso, a questão da pós-morte, nesse caso? Porque eles viam o cara, eles enterraram o cara, só que você tem cultos fúnebres cristãos, cultos fúnebres pagãos, talvez alguns cultos fúnebres maometanos, e tem aquele negócio, né? Se você não enterrar direito, talvez aconteça alguma coisa com ele no pós-vida, ou ele volta. Era aquele que você colocava moeda no olho para pagar Caronte. Eu acho que esqueceram de dizer para eles que era para pagar um óbulo para Caronte, porque eles estavam colocando 2 moedas, uma em cada olho, então pagava vida e volta, né? E aí, como é que esse mito de... E como é que esse... Agora você vai ter que explicar uma história longa pra gente. Como é que esse cara, esse folclore, posso falar assim? É um folclore? Como é que esse folclore virou o cara do crepúsculo hoje em dia? Como é que esse negócio se transformou tanto? Olha, as pessoas sempre quiseram que o vampirismo servisse para alguma coisa. Que servisse para alguma ideologia de época. E foi mudando de tempos em tempos. No romantismo, as pessoas queriam que o vampiro fosse assustador, mas que fosse sedutor. E
já foi ganhando. Naquela época, o pessoal não acreditava em homem bonito, né? A mulher sempre foi tida como bonita. Agora, homem bonito é uma coisa muito nova. Foram dando primeiro uns atributos de presença, de vestimenta. E, por último, nos anos 80 já, foram aparecendo os galãs que eram mais próximos do ideal de beleza de hoje em dia. E continua mudando até hoje. Hoje em dia estão dando caráter, porque primeiro já ganhou riqueza, depois ganhou aparência e agora está ganhando caráter. E daqui a pouco não vai sobrar nada do que tinha no original. O vampiro não vai nem mais sangue de menstruação ele vai beber. Mas o ponto de virada foi o Drácula? Foi o Drácula que transformou o vampiro numa coisa sedutora? Carmila, né? Carmila já seduzia antes do Drácula. Lord Ruthven também, ele estava disposto a casar com a mocinha. Ele foi um Eduardo da época, hein? Só que mais malzinho. Onde já você viu querer casar antes de morder? Deixa eu te perguntar, como que é a história da Carmila? Para o pessoal que não conhece, que chegou agora, porque acho que a imensa maioria das pessoas que vai escutar esse podcast antes de ir lá no Morte Súbita provavelmente só conhece o Drácula, talvez o Tom Cruise, o Brad Pitt, Entrevista com o Vampiro, Crepúsculo, essas coisas. Esses vampirões clássicos, antigos, a galera não conhece. Você podia contar um pouquinho quem que foi Carmila? Como é que é esse romance? A Carmila é uma vampira clássica com glamour. Ela é uma morta que não se decompõe, mas ela projeta um duplo perfeitamente educado, vestido, que vai bater na porta lá de uma família, e ela se envolve lá com a filha da família e segue com aquele terrorzinho normal da época. E ela é uma vampira comum, que o indivíduo tem que desenterrar, achar o corpo e desenterrar para estaquear. Deixa eu fazer uma pergunta. Você mencionou que o vampirismo supostamente foi trazido ali da fronteira do Império Otomano, isso, né? Olha, o incrível do vampiro não é o vampiro, é quem exuma. Médico cirurgião. E não é médico cirurgião qualquer, médico cirurgião húngaro, aqueles da escola de André Vesalius, sabe? Aqueles que já estudavam anatomia. Então você pega um médico anatomista e pede para ele determinar se o paciente está vivo ou morto. E ele diz, inconclusivo. Ou então ele diz, parece vivo. Mas peraí, isso aí, o pessoal via isso do jeito que você está falando, parece uma coisa histórica. Essa galera que não se decompunha. É documento mesmo, não é conto, não. Conta direito isso aí pra gente, que para mim é novidade. Isso daí acho que para muita gente vai ser também. Então tem gente que morre e não decompõe. Olha, eu nunca vi pessoalmente. Disseram que um tio meu passou por isso, mas eu nunca vi pessoalmente. Eu só sei do Lenin e de alguns santos que não decompõem. Mas eu achava que era tudo lenda. Acontece a mesma coisa com os vampiros e com os santos. Só que alguns santos cheiram a perfume e alguns vampiros estão cheios de sangue dentro do caixão, de acordo com o Stanilha de Guaita, né? Eu sei lá o que ele viu que eu não vi. Mas o caso dele é tão interessante, eu acho que ele é tipo um Paulo Coelho, que inventa muito depois de ler alguma coisa, mas ele inventa coisas tão interessantes que a ideia de um vampiro enchendo o caixão de sangue e crescendo unhas e cabelos ad eterno lá ficou impactante. Mas nos documentos mesmo, que você até encontra alguns na Wikipédia hoje em dia, eu tive que ralar pra caramba para conseguir isso, aí chega o menino hoje em dia e acha na Wikipédia, dá um pouquinho de raiva. Não dá valor, né? Nem Nosferatu, filme, eu passei 5 anos procurando essa desgraça, e quando eu achei, eu meio que dormi, né? Porque o negócio era um pouco tedioso. Mas agora você procura no YouTube e no segundo seguinte você vê o Nosferatu. Agora, sobre esses documentos, eles achavam lá os mortos, os médicos cirurgiões achavam que os mortos estavam inconclusivamente bem inteiros, até rosadinhos,
Aí chega um pau Barbie da vida, fala, tava rosadinho porque tava roxo de podre. Gente, o cara era um médico anatomista. Não interessa se o pau Barbie também era um médico anatomista, ele devia ter um mínimo de responsabilidade em imaginar que naquela época uma pessoa sabe a diferença entre uma mancha roxa de defunto e um coradinho de praia. É uma certa arrogância, né, com o passado. Pô, aí ele coloca desenhos da Idade Média. Não era Idade Média, gente, era 1700 e pouco. Era iluminismo já, né? Era 1700 e pouco, já tinha aquelas pranchetas do Andrés Vesalhes, não sei se vocês já viram. Aquilo serve para operar gente hoje. Se você não tiver mais nada e usar aquilo como guia, provavelmente você salva o paciente. O negócio é muito bom. Chile, eu tenho uma pergunta do pessoal aqui. Ele pergunta da tua coleção inteira, qual foi o item mais raro que você tem e qual foi o item mais difícil de conseguir? Boneco coreano. O Vampiro Gluino da Som. Só um milagre mesmo para eu ter aquilo. E um milagre aconteceu. Ô, Chile, conta uma coisa pra gente. Esses bonecos que você coleciona, que são lindos, você manda umas fotos assim, bem legais da sua coleção. Eles têm alguma, vamos dizer assim, alguma conexão oculta, esotérica, em alguma prática mística sua? Que você possa falar? Todo mundo pergunta isso. Então, eu ouvi muita história de itens, principalmente de bonecos orientais, que pegavam a alma da pessoa ou uns resquícios de energia programada e acabava projetando duplo. Eu comprei por causa que eu fui na onda, né? Que eu achei isso muito legal. Só que começou a funcionar, né? Eles começaram a aparecer em sonho de todo mundo nessa casa, todo mundo dizendo que teus bonecos estavam no meu quarto ontem, estavam passeando pela casa fazendo barulho, maneiro, então vou comprar mais. Aqui na Ásia, esse tipo de mito é muito frequente e existe uma quantidade muito grande, realmente, de mitos relacionados a bonecos. O que eu ouvi aí da Ásia, né, é que as coisas cumprem uma função social. Uma vassoura que faz 99 anos, ela vai varrer sozinha. Um Fuzuma, ele vai olhar, porque ele fica cheio de buraco e tem uma janela, você pode olhar pela janela, então ele vai te olhar. E outras coisas mais vão cumprindo função social. Qual diabos é a função social de um boneco vampiro? Será que as pessoas já começaram a pensar sobre isso? Porque o que mais tem, gente, é boneco vampiro. Eu já pensei em fazer um cálculo de porcentagem da LUT, da Som, porque eles lançam demais. Essa questão da função social entra devido à grande característica da Ásia de acreditar que as coisas têm espíritos próprios, né? E com o tempo começam a interagir de uma maneira mais vívida, né? Essa mitologia, por exemplo, eu falo pelo Japão, né, que é o ambiente que eu estou, eles acreditam que tudo tem um espírito, né? E por mais que quando você cria algo com uma intenção, por exemplo, no caso, um boneco vampiro, então, depois de algum tempo, ele vai adquirir realmente aquela função. Pelo que você falou, você coleciona, você já viu um monte de filmes. Eu não sei se você chega a colecionar filmes. E nós aqui, a gente fica muito influenciado pelos filmes de Hollywood nesse tema de vampiro. Tem como você falar um pouco dessa história desses filmes, do início do século XX até mais ou menos hoje, como que o Hollywood apresenta o vampiro para o público? Eu sei que o pessoal fica pensando o filme de Hollywood, mas a Hammer era inglesa, né? Então, nem todas as coisas interessantes mesmo são específicas dos Estados Unidos ou desse local. Mas você tem filmes legais também até no Brasil, tipo Olhos de Vamp, conhece? Olhos de Tem um Vamp. filme legal. É o seu filme de vampiro favorito do Brasil? Olhos de Vampa. Vampa. Esse é o seu filme nacional favorito sobre vampiro? Olha, filmes nacionais são muito poucos e esse é aquele que vale a pena.
Esse é o tropa de elite dos filmes de vampiros nacionais. Aquele... E de todos os filmes internacionais, nacionais, qual que é o seu filmão de vampiro que você acha que é bacana? Traduziram como vampiro de almas, mas é Vampire at Midnight. É um filme sobre um indivíduo que ele é um vampiro falso, mas ele é um ótimo hipnólogo. E, de alguma forma, ele hipnotizou a si mesmo para crer que é vampiro e ele hipnotiza as outras pessoas para serem suas vítimas. Elas alcançam as realizações pessoais, porque elas são pacientes que procuram ele para atingir realizações pessoais. Mas ele é tipo um coach que vampiriza as vítimas no final. Imagina eu acho que eu vi isso daí. Clientela. Eu achei isso super criativo. Só mais uma pergunta, eu passo para o Robson de novo. É o seguinte, recentemente saiu um artigo seu sobre o Caim e Abel, lá no Morte Súbita. E a minha pergunta é, explica para a gente se tem alguma base para a gente considerar o Caim como o primeiro vampiro do universo judaico. De acordo com o RPG do Vampiro à Máscara, o Caim é o primeiro vampiro, né? Hein? Isso arqueologicamente faz sentido? Historicamente faz sentido? Olha, tem um apócrifo que fala que Caim mordeu seu irmão Abel imitando como uma serpente e sugou sangue. Mas vampiro mesmo quem virou foi o Abel. Porque os sangues de Abel, né, eles falam depois dele morto e ele persegue Caim com aquela voz. Ele é morto-vivo. Ele é tipo um fantasma que vai seguindo ele. Que apócrifo que é esse? Olha, tá tudo lá no artigo. Eu vou colocar os links, para vocês que vão ficar curiosos, o Thiago vai me passar os links do Morte Súbita, estão aqui embaixo na descrição. Aí tem aquela discussão, se ele vomitou, se não vomitou sangue depois. Ele parece desmemoriado, porque quando Deus pergunta cadê teu irmão Abel, e ele, não sei, acaso eu sou o guarda do meu irmão. Aí as pessoas pensam, que cínico, ele quer mentir para Deus, Deus é onisciente. Como é que ele pensa, logra mentir para Deus? E se ele não estava mentindo? Se ele realmente estava desmemoriado que nem Sansão, que saiu matando um monte de gente? E se ele estava possesso? Afinal de contas, o primogênito sobreviver, ele não tem que oferecer um carneiro? O primogênito não tem que pagar um carneiro para não ser ele próprio sacrificado? Caim não tinha carneiro, não. O único animal que esse agricultor, produtor de mato, tinha sob sua guarda era seu subalterno, seu irmão Abel. Essa história é nova de Abel como morto-vivo, como possivelmente um vampiro, hein? Essa é bem diferente. Eu ainda não tinha visto. Ele não é bem um vampiro, mas ele é um fantasma muito chato, que não para de falar nunca mais, que fica perseguindo. É que ele foi o primeiro morto, não tinha com quem ele conversar. Então ele falava com os vivos mesmo. E tem versões que dizem que o cadáver dele não apodreceu, né? Isso é uma história nossa velha conhecida, mas naquela época que escreveram esses apócrifos, ela não era tão conhecida quanto é hoje, provavelmente nem existia. Então a gente não pode dizer, olha aí! Nossa, eu já pensei num filme de comédia tipo Morto Muito Louco, sabe? O Abel não querendo morrer. Ele tá fazendo umas coisas engraçadas. Aproveitar a deixa, né? Lá no Morte Súbita tem um artigo seu que eu acho incrível, falando sobre vampirismo inconsciente, né? Que foge um pouco à ideia do vampiro que geralmente as pessoas têm em mente, que é aquele que está encarnado, ele é vivo, ele não morreu, não? Ou se morreu em outras vidas, nessa vida ele está encarnado, mas ele suga as energias das pessoas, ele vai meio que seduzindo as pessoas. Você pode explicar um pouquinho melhor como é que funciona esse mecanismo para a gente? Nossa, olha, hoje isso aí é muito velho. É muito velho. Olha, realmente... É seu sim. Até fui olhar agora, é seu sim, pelo menos está com seu nome. Eu vou fazer o seguinte, vou recontextualizar a pergunta do Paulo para você responder conforme o seu entendimento de hoje. A minha pergunta é a seguinte: você se considera uma vampira? E depois, você concorda com a definição de vampiro que suga energia, esse tipo de coisa? Cara, tudo que eu
fazia funcionava uma hora e não funcionava na outra. Tipo, quando eu não tinha plano nenhum, a coisa funcionava e vinha as histórias mais mirabolantes para o meu ouvido. Mas quando eu estava planejando, tentando fazer alguma coisa, nada acontecia. Aí eu cheguei à conclusão de que o estranho é o entorno. Eu, muito provavelmente, não tenho muito poder de controle sobre esse entorno, não. Agora, vampirismo de energia, eu já consegui uma foto Kirlian, uma sessão de fotos Kirlian com uma voluntária. Ela tinha acabado de presenciar uma briga muito feia com os pais, com caso de polícia mesmo, e pingou aqui, querendo conversar. Eu tirei umas fotos. Ela estava com a aura vermelha, toda cheia de furos. É uma coisa que indica um estresse extremo. E eu estava numa condição rara para mim, né? Não rara no contexto geral. Com a aura toda azul. Quando uma pessoa morre, vai perdendo vermelho, vai perdendo rosa, vai ficando azul. Mas quando você está muito cansado, também vai ficando azul. Eu tinha tido uma experiência de sonho de pesadelo terror noturno bem específica nessa noite. Tinha acabado de acordar com ela na minha porta. Nós conseguimos juntar duas condições ideais para fazer uma sequência de vampirismo ótima. Porque azul drena vermelho. E no final, os dois ficam equilibrados. Então, esse tipo de vampirismo não faz mal para ninguém. Pelo contrário, tira a agonia do outro e complementa aquilo que está faltando numa das partes. Isso foi o que eu consegui documentar. Agora, ninguém precisa de documento nem de comprovação para saber que quando tem alguém enchendo o saco, ele suga essa energia. É verdade. Quando tem alguém te coagindo de um modo ofensivo, esse te suga mais ainda. Eu percebo isso muito nos animais, sabe? Às vezes você está com uma energia ruim assim, e aí o cachorro parece que percebe, ele chega perto de você e parece que acontece exatamente isso que você está falando. Uhum. Que ele dá vai para ele, volta para mim, sei lá o que acontece, que dá uma... E os cachorrinhos, eles sabem, tipo, quando o cara é sangue ruim. Então, olha, tinha um capítulo do vampirismo na Bíblia Satânica que fala justamente sobre pessoas que exaurem as outras, inclusive financeiramente, criam uma condição de dependência. Hoje a gente chama de relacionamento tóxico, né? Depois virou moda inventar diversos tipos de vampiro, diversas tipologias para vampiro psíquico, mas isso é uma condição normal humana, porque o que tem de humano chato por aí não está no gibi. E teve uma moda um tempo atrás justamente de fazer essa listagem o vampiro abusador, o vampiro traiçoeiro. Aí hoje em dia chama tudo de relacionamento tóxico e deixa só por assim mesmo. Mas voltando para a parte do psiquismo, da energia e tal, ainda nesse assunto, e são dois assuntos que eu sei que conhece muito bem. Você pode explicar para a gente a diferença entre olho gordo e envultamento? O olho gordo é quando você inveja profundamente alguma coisa de alguém, algum atributo, algum objeto, uma planta, e isso vai murchar aquele atributo, aquele objeto, aquela planta, vai provocar um dano. O envultamento... Seria o vampirismo inconsciente? Olha, isso é uma coisa enraizada no folclore brasileiro há muito mais tempo do que essa história de vampiro inconsciente. Mas casa como uma luva. O envultamento, você precisa deixar isso bem mais concreto. Se você não for fazer o boneco que vai servir de agulheiro, você tem pelo menos que ter, sei lá, uma jaca, um ovo cozido, para você enfiar os espetos e jogar praga, para representar. Tem gente que faz isso, a maldade de fazer isso até com sapo e com animais. Não tem necessidade disso se você pode fazer com ovo cozido. Mas o envultamento precisa de um objeto material, que você vai dar o nome
do invultado ali, e o invultamento é sempre consciente. O olho gordo pode ser inconsciente. E o olho gordo é sempre inveja ou pode ser qualquer sentimento negativo, uma coisa mais geral? Olho gordo normalmente é você o desejar o mal, que aquilo murche. Você não basta você conseguir conquistar o que o outro tem. O outro tem que não ter aquilo que você tem. Você não precisa chegar a ter a coisa. Se o outro não tiver, já tá bom. O olho gordo é uma coisa bem mesquinha. Mas eu acho que tem um fundo aí, talvez a palavra olho gordo não seja melhor, mas esse negócio de que quando você deseja o mal para uma pessoa, você acaba fazendo mal para ela? Tem um nome isso daí? Que não é um ataque psíquico consciente, mas você não gosta tanto daquela pessoa e você passa na frente da loja dele, filha da mãe, e todo dia... Mas isso é ataque psíquico inconsciente, porque, olha, telepatia, um pouquinho de telecinese, é que nem aquela história de médico e louco, todo mundo tem um pouco. E disso aí também. Todo mundo tem um pouco de místico, de telecinético, de telepata. Quando você está firmemente focado em mandar alguém para merda, aquilo vai bater de uma certa forma na mente da outra pessoa, que mesmo que não atinja misticamente, vai atingir com o teu olhar de ódio, assustando aquele indivíduo. E eu percebo isso no mercado de trabalho, eu vejo muito isso, de pessoas que acumulam inimigos, sempre acabam num jeito ruim no final da história, mesmo que não tenha sofrido nenhum ataque direto. Então é como se a natureza tivesse um mecanismo de punir os filhos da puta, sabe? Uhum. Às vezes você tá com aquele ódio contra quem merece. Sim. Mas aí, se a pessoa merece, ela vai estar com o universo inteiro em cima, né? Sim, e quando tem alguém atacando alguém, né? que não merece? Como é que você consegue se proteger de um vampiro psíquico? Eu já vi uma ideia genial. O indivíduo vendendo papel higiênico com o rosto de político estampado. Quer fazer um envoltamento melhor do que esse? É verdade. O Marcelo mandou uma aqui muito boa. Como é que a pessoa se protege de um ataque psíquico? De um olho gordo, do envoltamento, você vai se proteger tentando ser mais forte que o agressor. Se vem um assalto e você consegue, de uma certa forma, driblar, correr, escapar, ou sentar o sarrafo no assaltante, você vence. Mas se você não vence, você perde. Vai ganhar o mais forte, não adianta. Você pode espalhar sal grosso, tomar aquele banho de ervas. Você pode fazer diversas coisas para aumentar a sua autoestima. Mas vai ser sempre um impasse. E no impasse, quando tem 2 lutadores de boxe, 2 bons no ringue, um vai ganhar. Mas os 2 vão sair bem batidos. Todo mundo perde, né? Tem uma relação direta entre essa questão do estrigói vampírico com a estrigueria, estregoneria, a bruxaria, porque o estrigói, até onde eu concebo, ele é, no folclore romeno, o espírito vampiresco. Eu não sei se seria o termo mais antigo do vampiro, né? Mas... Pergunta para o pessoal das festas que você vai sair no lucro. Com estrigói eu não me meto, não. Porque estrigói, quando eu pesquiso, diz que até a abóbora de Halloween é estrigói. É um termo genérico para assombração. Agora, quem busca algo mais específico, mais forte, é esse pessoal que você vai encontrar nos clubinhos da vida. Então, pergunta para eles que eu não vou mexer com a fé alheia, não. É parecido com o termo tautas, né? Tem outras palavras estrangeiras aí que é meio que geral para morto-vivo, assombração, bruxo. Japão, yokai. Você encontra alguns
alguns Strigoi, algumas menções Strigoi, como se referindo ao Morto Incorrupto também. Tem uma história de 1800 cacetada de uma Strigoi que o indivíduo, o filho dela, cortou ela no meio, escondeu no oco de árvore, e depois que tirou do oco de árvore, ela estava inteira. Gente, quem nunca viu aquela história do mágico serrando fulano no meio e separa os cubos e depois junta os cubos e quando tira... É o mesmo truque. É uma adaptação do mitologema à realidade de uma determinada região. Esse relato se supõe autêntico, foi coletado por antropólogos. Você acha as coisas mais bizarras. E você acha desde isso até histórias dizendo sobre casas Strigoi, casa mal-assombrada, sobre abóbora Strigoi, abóbora de Halloween e outras coisas. Posso pôr mais uma questão sobre o envoltamento e o olho gordo? Que esse assunto eu acho bastante interessante e eu sei que você escreveu bastante. Você tem algum caso pessoal que você viveu, que você achou que foi um caso, putz, esse aqui foi legal, de algum ataque ou alguma defesa que você tenha presenciado? Eu acredito no potencial terapêutico dessas porcarias. Um caso que eu vi, a pessoa estava com muita raiva de uma amiga, queria sentar a mão na cara dela, chegar nas vias de fato. Aí, não, vamos fazer uma coisinha diferente. Aí o pessoal fez uns caixõezinhos, escreveu... Não tinha mais gente com raiva dela. Ela juntou todo mundo que estava com raiva e fizeram o enterro da entidade. Fizeram um caixão grande e uns caixõezinhos de papelão para dar de recordação para quem foi no evento. Então, xingaram bastante, descarregaram a raiva lá, pisaram, sujaram, cremaram o caixão. E a raiva passou. E depois de um tempo, estava todo mundo amigo de novo. Quer dizer, matou ele na cabeça, né? No pensamento. Matou aquela raiva, aquela tensão, aquela vontade de socar alguém, e foi isso que morreu. E no final as pessoas se reuniram de novo e ficou tudo bem. O Lavey falava muito isso, né? Nos rituais de destruição dele, ele tinha esse propósito de você lidar com aquele turbilhão que está dentro de você e dar uma canalizada nisso. Para mim, a maior serventia desse tipo de ritual é essa mesmo. Porque quando funciona, funciona bem fraco, né? Às vezes a pessoa só some da sua vida, né? Ela não necessariamente morre. Eu acho que mandar merda funciona melhor, porque a pessoa some mais rápido. Agora tem um outro assunto de um artigo que vai sair na semana que vem. Quem está assistindo aqui o Mayhem no futuro já vai poder ir lá no Morto Vida procurar, que é um assunto polêmico. Mas eu queria que você explicasse um pouquinho para a gente sobre Lúcifer. Ixi. Olha... A minha pergunta existe alguma base histórica que deu origem a esse mito? Você pode falar um pouquinho sobre isso? É incrível que você tenha a paciência infinita de botar aquelas letras lá em aramaico e hebraico no lugar certo, no morte súbita, porque elas vivem sambando, é muito difícil. Eu tive uns sonhos com o mesmo indivíduo, vestido de preto, branco, tipo caucasiano. E eu fiquei curiosa, perguntei, quem é você? Aí ele começou a explicar que Milton estava errado, que estava tudo errado. E eu acordei. Aí, o indivíduo não diz quem é e ainda diz que está todo mundo errado. Eu vou procurar quem está errado para depois tentar descobrir o erro. E chegando de fonte em fonte, eu descobri que o texto mais antigo, que menciona Lúcifer em Isaías 14:12, é a Vulgata Clementina, Lúcifer com L maiúsculo, como nome próprio. Porque antes tinha a de São Jerônimo, que é com letra minúscula, ou seja, é um adjetivo para alguém que ilumina. E nesse caso, vem de um texto hebraico, né? O texto mais antigo não é o Códex de Leningrado, naquela biblioteca russa.
o texto mais antigo é o que foi encontrado nas grutas de Qumran, na Caverna 4, que data de mais ou menos uns 300 a.C. Então, pegando esse texto antigo, olhando palavra por palavra em alguns dicionários, algumas palavras estavam obscuras nos dicionários também, eu tive que procurar artigo específico, não era anjo caído. Era um ser humano, um instrutor de madeireiros, que se acidentou no trabalho e faleceu. Ele foi enterrado numa cisterna. Naquela época era costume enterrar em cisternas funerárias as pessoas. Ele teve um enterro regular, não foi aquele negócio de apodrecer ao relento, como consta nas traduções de João Ferreira de Almeida e outros. Não apodreceu ao relento, foi enterrado numa cisterna regular, com as roupas regulares, num caixão regular, inclusive com anticupim, uma substância lá, né? Com sedas lá, né? Do bicho da região. E é um texto perfeitamente normal, que descreve o enterro perfeitamente regular e apropriado para uma nota de óbito. Uma pessoa de benquista pela sociedade. Não tinha motivo para esse estardalhaço todo posterior. Então, o que aconteceu? Por que virou? O que aconteceu? Que a religião concorrente que veio depois pirou com os enterros anteriores, que eles não vendiam peixe tão bom, eles faziam uns enterros mais simples, e eles piraram com essa descrição e transformaram em outra coisa. Foi isso. Maravilhoso. Antigamente se mumificava até o morto, não foi esse caso, mas quem era pobre simulava uma mumificação, fazia a pessoa fantasiada de Osíris lá, pelo menos, e era enterrado assim. Isso, inclusive, se encontrou estátuas de Osíris e figuras do rito egípcio imitado em Tel Dan. Ou seja, israelita imitava o rito egípcio descaradamente. Sim. Hoje em dia, é aquele enterro simples e você coloca pedra ao invés de flor. Não estou falando mal de judeu, não. Eu acho isso muito apropriado. Eu gostaria de ganhar pedra, porque pedra é eterna. Então, se alguém quiser botar uma pedra no meu túmulo quando eu morrer, eu agradeço. Mas antigamente, bem antigamente, o pessoal tinha outras formas e tinha outra mentalidade. Você falou dos egípcios. Tem vampiro no Egito? Olha, o pessoal fazia de tudo para nenhum morto se decompor, né? Na medida do possível, porque a maioria era pobre e não podia pagar aquela mumificação completa. Então, eles fingiam que o corpo estava mumificado e todo mundo fingia que dava a figura Shabit, né? Aquelas figuras que substituíam o corpo do morto, que tipo servia como um telefone para além, você tinha um morto, tinha outro, e você fazia essas rezas lá, né? E é isso, o morto exigia muita coisa. O morto chateava, às vezes, a vida do vivo e vampirizava materialmente falando. Agora, se tinha casos de vampirismo no sentido de até matar alguém, um inimigo, isso eu não sei, mas na Grécia tinha catadesmós, né? Que você deixava no cemitério, aquelas figurinhas envoltadas, todas cheias de prego. Na Grécia tinha os varcolacas também, não é? Isso é posterior. Não é na Grécia Antiga, não. Os brocolacos começaram com um bêbado incorrupto, né? Que não eram nem tão incorruptos assim. Um bêbado podre lá, qualquer. Conservado no álcool mesmo. E o pessoal achava que de alguma forma ele voltou para atazanar a vida do vivo, para beber a cerveja dos outros, que estavam vivos ainda, não se conformou de ter tomado tudo na época de incorporação, e voltou para pegar mais, ou para fazer estripulia. E essa figura você encontra no mundo todo? Você pode falar, por exemplo, que tem vampiros vikings, ou vampiros tupi-guarani? Sempre vai ter uma figura assim, de volta dos mortos para beber o sangue e roubar os vivos? Tem o Draugr viking, né? Que é um
um morto super poderoso, ele retorna e assusta todo mundo. Agora, não chega a morder e sugar sangue, não. Agora, vampiros aqui... Quando o Jurupari se mete a virar morcego, mordeu os outros, é super legal, porque as histórias são muito boas. Tem os Cupendipes do Alto Tocantins, que são a tribo de homens morcego. Eles esperam que pessoas cheguem próximo aos locais onde eles dormem e decapitam, de acordo com as lendas. Mas aqui, porque os morcegos eles já estão ligados com o vampirismo fora da América, né? De onde que veio essa relação? Vampiro, morcego? Só porque chupa sangue ou tem mais coisa? Tem mais coisa aí? Então, aqui na América, tem essa questão de achar que todo morto ele pode encarnar no animal. E não só morcego, em tapir, em vários tipos de animais. O morcego, o morto que encarna no morcego é bem raro. Mas é uma raridade ampla o suficiente para estar espalhada por tudo quanto é que é lado. Essas raras histórias, quando se reúnem, elas contam uma história maior. E antropólogo fica louco com isso, porque eles vão arrancar cabelo dizendo: mas são etnias diferentes, vai ter que respeitar, que não sei o quê. Mas se está falando alguma coisa muito parecida, é óbvio que houve interação cultural. Por mais que os idiomas sejam distintos, por mais que a distância se separe hoje, em algum momento houve uma interação e eles fizeram essa troca de conhecimentos folclóricos e complementação. Se vocês pegarem a minha dissertação de mestrado para ler, vão ver isso bem mais especificado. Inclusive, tem histórias onde o morcego é o criador do mundo, né? Aonde que é esse daí de ser criador do mundo? É na Espalhado. América? Aqui no Brasil mesmo. Legal. E fora da América? Lá na Europa, por exemplo? Olha, fora da América é birra, meu, porque na Europa não existe morcego vampiro. Aqui nas Américas Então, existem. mas já não tinha essa relação de vampirismo com morcego de longa data? Aqui existe o Dipileuca data, o Diaemus young e Desmodus rotundos ainda. Antigamente existiam outras espécies. Até no século XIX ainda tinha Desmodus draculae na Argentina, que era um morcegão enorme e hematófago. Agora, esse medo que o europeu tem de morcego é uma coisa inexplicável, porque lá o morcego só traz coisas, só faz polinização, ele fica na dele, não morde ninguém. São espécies que talvez eles relacionem com a raiva, né? Porque o pessoal, quando vê um morcego de noite, eles ficam com medo daquela coisa preta indo para um lado e para o outro, aí matam o bicho, ou então tentam pegar com a mão, e quando tenta pegar com a mão, às vezes o bicho está contaminado com raiva, e tanto contaminado pode transmitir para o humano, né? Essa é a única hipótese em que um morcego pode fazer mal para alguém. Aí eles ficam associando, botando asa de morcego no diabo, dizendo que bruxa, quando não tem bebê para cozinhar e sugar sangue, cozinha morcego, para passar o guento na vassoura e voar. É cada uma história mais doida que outra. Mas é uma coisa bem antiga. E que quando descobriram o morcego vampiro nessa parte do mundo aí, o pessoal foi ao delírio, ressuscitaram todos aqueles medos antigos e acrescentaram mais alguns. Aí validou, né, o que ele estava falando. Porque se você for pegar bem antigamente, nas fábulas de Esopo, o morcego é um espertalhão, né? O morcego é aquele cara que fala uma coisa uma hora, depois fala uma coisa outra hora, mas não é um malvado. Não é um assassino. Não é a raposa, né, do Esopo. O morcego do Esopo, ele tem tons de cinza, né? Porque ninguém o suporta, mas ele se safa de tudo. Bom, agora então com essa ficou faltando aonde que a gente lê. Como é que a gente consegue achar teus livros, o Shirley, e os teus textos? Tudo bem, Morte Súbita tem um montão, mas você tem outros textos, livros publicados. Como é que o pessoal te acha?
Seus contos. Porque, na verdade, você quer ser achada, porque eu sei que essa entrevista foi um negócio super raro e é bem difícil, né, de você dar entrevista. Eu até te agradeço pelo teu tempo, foi muito bacana, muito legal mesmo, né? Mas se o pessoal quiser te achar... Pode procurar o meu perfil lá na academia.edu para fazer o download das coisas. E pode procurar os textos no Morte Súbita mesmo. E se não encontrar, pode me procurar no Facebook que eu passo as coisas. Agora, os livros, tem que olhar nas editoras mesmo, né? Tem na Darda, tem na... Tenho mais uma pergunta para a Shirley, para a gente encerrar, que a gente faz para todo mundo e para ela é interessante. Shirley, na sua opinião, para onde a gente vai quando a gente morre? O que acontece no pós-vida? Olha, quando eu morrer, eu volto para contar. Maravilhoso. Rodrigo Alutar, que considerações finais? Foi uma conversa muito boa. Gostei de ouvir a Shirley. Assim, é muita história interessante que ela contou aí, gostei mesmo. E falando aqui para o pessoal, entra no catarse.me/TDC para fazer parte do Projeto Mayhem e participar dessas entrevistas aqui, receber a revista Hermetismo e participar dos grupos do Telegram e muito mais. Robson Belli, considerações finais. Eu vi um montão de textos dela interessantíssimos, tanto lá no Morte Súbita quanto em outros locais. Estou lendo aqui um Vampirismo Inconsciente e um outro sobre morcegos, a relação dos morcegos e dos vampiros no Oriente, que é o que eu vou pegar para ler depois aqui. Muito bom. Gostei muito de conhecer a Shirley. Quem quiser conhecer um pouquinho mais também de magia enoquiana, acesse enoquiano.com.br e dá uma navegada no site, que ali você vai encontrar a aba Contatos e lá você pode entrar no grupo de discussão enoquiana. Nós não temos vampiros ainda, não muitos, mas quem quiser conhecer um pouco mais sobre anjos e cacodaimons, estamos aí. Paulo Jacobina, suas considerações finais. Palestra bem interessante essa conversa, bem gostosa, desse assunto que parece que não sai de moda, né? Vampirismo. E se alguém quiser aprender um pouco mais de filosofia prática, fazer uma análise do ponto de vista de como transforma a sua vida esses assuntos de magia, hermetismo, mitos, contos de fada, até mesmo estudos de textos sagrados, dá uma olhada em Pedra de Afiar, nosso canal no YouTube. Thales de Azevedo, suas considerações finais. Muito bacana o papo, deu para a gente ter uma outra visão, né, sobre vampirismo, até para uma visão acadêmica, uma pessoa que já vem produzindo material aí durante um bom tempo, então achei ótimo, obrigado Shirley, foi fantástico. Eclésia Bábulo. Tiago Tomassauskas. Eclésia Bábulo, né? A gente fica empolgado. Tem que falar da Eclésia Bábulo. É verdade, esqueci do jabá, gente. A Eclésia Bábulo é uma comunidade de hipnóstico telêmico, quem quiser conhecer é só entrar lá no @4G Sanctuary ou entrar pelo meu perfil, também se quiser tirar dúvidas, o @torranu, e que sempre vai ter material, a gente está compartilhando aqui também sempre material, tanto no Projeto Mayhem, né, na revista Hermetismo, quanto até mesmo no Morte Súbita. Então, para quem tiver interesse, só entrar lá e seguir. E falar em hermetismo, agora a gente vai ter uns textos da Shirley para colocar na hermetismo, né, de Morte Súbita. É uma honra, né? A gente fica brincando que ela é super tímida, gente. E para a gente convencer, o Thiago está chavecando ela faz muito tempo e agradecer de coração. Então, Thiago, suas considerações finais. Agradecer a Shirley por essa deferência que ela fez com o Projeto Mayhem, né? A gente sabe que ela é low profile mesmo. Como a Andressa falou, ela é uma erudita raiz. Ela não está a fim de aparecer, de fazer propaganda, dessa modernidade de hoje em dia. Ela é só alguém que manja muito do que fala e gosta de estudar e gosta de saber. Então, Shirley, muito obrigado por ter vindo, por ter aceitado o nosso convite. E para quem quiser conhecer a grandeza dela, vai lá no Morte Súbita e simplesmente escreve Shirley, com I mesmo, Shirley. Só tem ela de Shirley no Morte Súbita e você vai ver a monstruosidade de artigos, de dossiês e textos que ela já produziu e a obra dela fala por ela. Tá? Parabéns por ser quem você é.
Eu espero que a gente não tenha te assustado muito, mas acho que foi bem legal a conversa. Eu só sei que as coisas que eu faço são para ser lidas, porque eu sou uma péssima oradora e eu só tenho a agradecer por vocês terem ficado me ouvindo aqui de blá 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 esse tempo todo. Não, foi muito, muito bacana mesmo. A gente sabe que nossos convidados a gente escreve pela qualidade deles e tal. E aí tem gente que é orador, é palestrante e tal, e a gente sabia que você escreve muito, mas tem essa dificuldade de se expressar e tal, então eu te agradeço de coração pelo esforço, foi maravilhoso, obrigado mesmo. E para vocês que estão... Só digo uma coisa, olha, rapaz, teu santo é forte, porque não passou o carro do ovo, não teve tiroteio, não tem ninguém se esgoelando na sala. Ó, teu santo tá batendo muito tambor hoje. Mas foi muito legal, cara. E para vocês que assistiram a gente, estou muito agradecido. Liga o canal, liga o sininho, segue o canal e a gente se vê aí no próximo Bate-Papo Mayhem.